Bom, falamos na nossa aula sobre o máximo divisor comum e agora então vamos para a nossa prática. Exercícios de MDC. Vamos para o primeiro exercício aí. Utilizando o processo da interseção dos divisores, determine o máximo divisor comum entre os números naturais a seguir. Então eu vou ter que determinar todos os divisores, verificar os que são comuns e depois determinar quem é o maior. Então, letra A, eu quero o MDC de 100 e 150. Determinando os divisores de 100 e os divisores de 150. Quem são os comuns? Os comuns são o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Esses são os divisores comuns, certo? Agora eu quero determinar o maior deles. Determinamos os maiores, determinamos os comuns, agora escolho o maior, que é o 50. Então, o MDC de 100 e 150 é o próprio 50. Fácil, senhores? Exercício B. 24, 48 e 60. Vou determinar os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores de 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. E os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Vamos ver quem são os comuns, quem são os divisores comuns. 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são aqueles que estão repetindo, aqueles divisores que estão repetindo nos 3. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Determinamos o maior. Quem é o maior? É o 12. O MDC de 24, 48 e 60 é o 12. Chechel, pessoas, tranquilo, maravilha. Próximo exercício. Utilizando o processo agora de decomposição isolada, ou seja, eu vou ter que fazer uma decomposição de cada vez entre fatores primos, determine o MDC entre esses números. Letra A. Quero determinar, utilizando o processo de decomposição isolada, o MDC de 36 e 210. Então, eu vou fazer a fatoração do 360, do 336, barrinha vertical, começa pelo número 2. Dividindo por 2, é par dá por 2, é par dá por 2, é par dá por 2 e 21. Próximo número primo, 3. Pô, vai dar 7, 7 é primo só com 7. Cabo quando termina em 1. A fatoração, então, de 336 é 2, 2 na quarta potência, vezes 3, vezes 7. Show? Vamos para o 210, determinando a fatoração do 210. Barrinha vertical, começo pelo 2, que é par, 105. 105 dá para dividir por 3, que vai ficar 35. 35 por 5, sobram 7. 7 só por 7. A fatoração de 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Beleza? Então, quando eu estou fazendo a decomposição isolada, eu faço a fatoração individual, um de cada vez. Bom, e agora, professor, o que a gente faz? Verificamos quem é o cara comum entre eles, tá certo? O 2, 2 aqui, 2 aqui. O 3, 3 aqui, 3 aqui. E o 7, 7 aqui, 7 aqui. O 5 não, professor? Não, o 5 não. Por quê? Porque ele só está no 210. Agora eu vou pegar, lembra, pessoas? Eu vou pegar o menor expoente. Eu tenho 2 na quarta e 2 aqui. Não tem número nenhum, é como se tivesse o 1. É o 1 que está aqui em cima. Então, vou pegar apenas o 2 elevado na 1. Vou fazer o produto dos que são comuns. Então, 2 elevado na 1 vezes 3 vezes 7. O MDC de 336 e 210 é o 42. Beleza, pessoas? Vamos fazer o MDC de 120, 144 e 210. Barra vertical para o 120. Começo por 2. 60, por 2, 30, por 2, 15. 15 é por 3, que dá 5. 5 por 5, a fatoração fica 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Essa é a fatoração de 120. Um de cada vez. Vamos para o próximo. 144 por 2. Vai ficar 72, por 2 vai ficar 36, por 2 vai ficar 18, por 2 vai ficar 9. Então, 9 é por 3, 3 divididos por 3, a fatoração do 144 fica 2 elevado na quarta potência vezes 3 ao quadrado.
E vamos fazer a fatoração do 200. Barra vertical, começo por 2 porque é par, 100 por 2, 50 por 2, 25. 25 é só por 5, 5, 5, 5. A fatoração do 200 é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Observem que agora eu tenho 2 ao cubo, 2 na quarta e 2 ao cubo. Quem que eu tenho que pegar? O menor expoente, 2 ao cubo. O 3 eu vou pegar? Não, porque o 3 aparece no 120 e 144, mas não aparece no 200. Tem que aparecer nos 3, tá certo? Então, não tem, não vou pegar o 3. O 5, 5 aqui, 5 aqui. Não, não tem 5 aqui, só o 5 ao quadrado aqui. Portanto, eu também não vou pegar o 5. Quem que vai ser o MDC de 120, 144 e 200? O menor expoente, que é 2 ao cubo. 2 ao cubo, que é 8. Ok, pessoas? De boas? Muito fácil, tranquilo, maravilha. Vamos para o exercício 3. Agora eu quero a decomposição simultânea, ou seja, eu quero fazer a decomposição dos 2 ou 3 ou mais números ao mesmo tempo, certo? Então vamos pegar lá o 300 e o 500. Eu vou colocar os dois juntos. 500 e 300. Barra vertical, isso não muda. E agora tem número par, sempre 2. Agora, olha só, vou pegar o 500 e vou dividir por 2, e vou pegar o 300 e vou dividir por 2. Os resultados de cada um em seus debaixo de seus respectivos números. 500 por 2, 250, e 300 por 2, 150. Os dois ainda são pares, mas mesmo que tivesse apenas um, eu teria que continuar pelo número 2, que é o menor primo par. Único número primo par. Então, 250, 150 vai ser divididos por 2. Vou colocar o resultado debaixo de cada um, respectivamente cada um. 250 por 2 vai ser 125 e 75 por 2 vai ser 75. Beleza, agora não tem nenhum par, aqui é ímpar e ímpar, então não vai ser divisível por 2. Vou verificar o próximo primo, não é 5, tá, gente? Apesar que acaba com 5, eu primeiro preciso verificar se é divisível por 3, que é o próximo primo. Depois do 2, o próximo primo é o 3. E 75 é divisível por 3, então vou dividir por 3. 125 não divide 3, porque 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, 8 não é múltiplo de 3. Mas o 75 é 7 mais 5, 12, usando os critérios de divisibilidade, 75 é divisível por 3. Então, vou repetir o 125 e vou fazer a divisão do 75. 75 divididos por 3, desço 25. E agora? Agora os dois são divisíveis por 5. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 1. 5 novamente, 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Só termina quando os dois números forem 1. 5 divididos por 5, que dá 1. Agora, o mais importante, tá? Eu vou verificar e vou separar aquele número primo que foi dividido ao mesmo tempo pelos dois números em questão. Esse primeiro 2, ele foi dividido por 500 e 300? Sim. Então, eu vou colocar, vou circular, vou marcar, vou colorir, vou colocar um asterisco, não importa o que eu vou fazer. Eu preciso demonstrar isso. O 250 e 150 foram divididos por 2? Sim. Então, eu vou marcar ele. Os 125 e 75 foram divisíveis por 3? Não, então não coloco ele. Os 125 e 25 foram divisíveis por 5? Sim, então eu vou marcar ele. 25 e 5 foram divididos por 5? Sim, então eu vou marcar ele. 5 só foi aqui no último, 5 só foi dividido aqui. Esse cara aqui não, porque já tinha dado 1, então encerrou, tá? Quando eu separo aqueles que foram comuns aos dois, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar eles. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 4 vezes 25, 5 ao quadrado é 25, 4 vezes 25, 100. O MDC de 300 e 500 é o número 100. Beleza, pessoas? O que a gente mais usa na decomposição para fazer o MDC, o MMC, a gente vai usar bastante isso, é a decomposição simultânea. Ele é mais rápido, ele é mais prático, não precisa ficar fazendo um por um. É só prestar atenção nesses detalhes aí.
56, 84 e 210. Vou fazer a fatoração dos 3 ao mesmo tempo, barra vertical, como tem número par, começo sempre pelo menor primo, que é o 2. Vou dividir os 3 ao mesmo tempo por 2, colocando os seus resultados debaixo dos seus respectivos números. 56 divididos por 2 dá 28, 84 divididos por 2 dá 42 e 210 divididos por 2 dá 105. Observem, um dos números é ímpar, mas eu ainda tenho o número par. O que eu tenho que fazer, professor? Continuar fazendo a divisão por número par, por 2. 28 divididos por 2, que dá 14. 42 divididos por 2, que dá 21. E vou repetir o número que não foi dividido. Observem, eu tenho 2 números primos. Ainda tenho o número par. Preciso continuar dividindo por 2. 14 divididos por 2 vai dar 7 e vou descer os 2 números. Agora todos os números são ímpares, beleza? Vou pegar o próximo número primo. Quem que é o próximo primo depois do 2? O 3. Por que é o 3, professor? Porque eu já sei que 21 é múltiplo de 3. Então, eu vou fazer a divisão por 3. 7 não divide 3 e 105 também não. O que eu faço com eles? O 105 repete, né? O 105 divide 3. 105 divididos por 3 dá 35. Beleza. E agora, vou dividir por 7? Não, tem que ir em ordem. Qual que é o próximo primo? 5. Vou dividir o 35 por 5. Os outros dois só vou repetir. 7, 35 divididos por 5 dá 7. Agora sim, todos são 7, todos divisíveis por 7. E o resultado final, todos acabam com 1. Qual que é a etapa que eu tenho que fazer agora, meus queridos? É observar quais que foram divididos ao mesmo tempo pelos 3 números. Esse 2 foi dividido aos 3? Sim, porque todos foram pares. Então, marco ele bonitinho. Esse 2, todos foram divididos? Não. Esse 2, não. Esse 3, não. O 7 não foi dividido. Esse 5, também não. O último número, só o 7. Quem que vai ser o MDC? O produto daqueles que forem simultâneos. Então, vai ser 2 vezes 7. O MDC de 56, 84, 210, 2 vezes 7, que é 14. O MDC é 14. Tranquilo, pessoas? Beleza. Vamos para o próximo exercício. Bom, o exercício 4, a gente vai usar algo que a gente usa bastante, falando de problemas utilizando o MDC. Sabemos que 2 números naturais, A e B, são primos entre si, beleza? São primos entre si. Ou seja, o MDC entre eles é igual a 1. Com base nessa informação, verifique se os números 86 e 59 são primos entre si. Justifique. Bom, vou fazer então a fatoração do 86 e 59 do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer usando lá o simultâneo. Por 2, que vai dar 43. 43 é primo, só dá para o 43, que vai sobrar 1. E o 59 é primo, só dá para o 59 e vai sobrar 1. Beleza? Houve em algum momento aqui algum número primo que foi dividido ao mesmo tempo pelos 2? Não. Então, como não houve, eles são números primos entre si. O maior divisor entre eles é o próprio 1. Então, eles são primos entre si. Tá certo? Outra coisa que ficaria fácil da gente perceber é que o 59, de cara, ele é primo. Se de cara ele é primo, se eu estiver comparando com qualquer outro número, um número primo com outro número sempre vai ser primos entre si. Basta que eu tenha um número primo, o outro, comparando com outro número, eles serão primos entre si. Tá bom? Exercício 5. Relacione as colunas de acordo com o valor do MDC de cada opção. Beleza. Então, vamos colocar ali as opções que a gente tem e fazer as fatorações. Não tem para onde correr, preciso decompor esses números. 312 e 403, barrinha vertical. Começo dividindo por 2, 156. Continuo por 2, 78. Continuo por 2 até chegar em 39. Professor, mas vai usar o simultâneo? Vou, porque ele é muito mais prático para a gente. Ele é mais, nós conseguimos definir e resolver mais rápido quando usamos a barra vertical simultâneo ali. Bom, o 39 ele é primo, só pode ser 39, tá certo? O 39 não é primo, né? 39 é por 3. Viajei agora. 39 não é primo, 39 por 3 vai dar 13. 13 sim é primo, certo? Então, eu já faço a divisão por 13.
e verifico se 403 é múltiplo de 13. E é múltiplo de 13. 403 divididos por 13 dá 31. 31 é primo, só pode por ele mesmo. Certo? Então, qual que é o MDC? Vou pegar aqueles que foram comuns, tá? Quem foi o único comum entre 312 e 403? O único primo comum? O 13. 13 dividiu por 13 e 403 divididos por 13. Então, vou marcar ali, letra A, vou marcar lá no 13, certo? O MDC dele é 13. Então, marco A lá. Vou pegar o próximo número, 66 e 165, barra vertical, ok? Divididos por 2, 33, 165 apenas vou repetir, 33 dá por 3 e 165 também dá por 3, vai dar 11,55. Vou para o 5, vou repetir o 11, 55 divididos por 5 dá 11, 11 dá para dividir os dois. Vou verificar quem foi o fator comum, o número primo comum entre os dois. O 2 não, o 3 foi, porque dividiu os dois, o 5 não e o 11. Então, é o 3 e o 11. Determinei quais foram os comuns, vou multiplicar eles. 3 vezes 11, 33. Então, a letra B, vou marcar lá no 33, que é o nosso MDC. Vamos para a letra C, 130 e 156, barra vertical, divide por 2 os dois são pares. 65 e 78, 78 é par, vou por 2. Vai ficar 39, 39 dá por 3. Certo? 65 não, vou repetir. Fica 13. 65 dá por 5, porque termina em 5. 65 por 5 dá 13. 13, 13. 13 é primo, dá por ele mesmo. Chegamos no resultado final. Agora vou verificar quem foi o fator comum entre os dois. Por quem que dividimos ao mesmo tempo? O 2, esse 2 não, este 3 não, este 5 não. E o 13? Então, vou circular, vou marcar quem é o comum e vou fazer o produto entre eles, que é 2 vezes 3, que é igual a 26. O MDC de 130 e 156 é o 26, a letra C. Restou para a gente apenas a letra D ali no 11, mas vamos marcar, vamos fazer, né? Já que a gente precisa provar isso aí. 132 é par, 66 e 187, por 2, 33, 187 e 33, eu sei que 33 dá por 3, e 187 também dá por 3, a soma é um número múltiplo por 3. Então, 33 por 3 dá 11, 187, opa, não dá, né? 187 vai dar 16 e não 18. 16 não é múltiplo de 3, então não dá, vou apenas repetir, certo? Quem que vai ser o próximo primo? Vamos pegar o 11, certo? O 11 eu vou verificar se dá para dividir por 187. 11 por 11 vai dar 1 e 187 divididos por 11 vai dar para dividir, que é 17. 17 é primo, continuo com 17 aqui. Quem foi o fator comum nos dois? Esse 2 não, esse 2 não, esse 3 não, este 11 sim. Então apenas o 11, só provando que a letra D está certo. Beleza, pessoas? Marco lá a letra D, B, D, A, C. Lindamente e maravilhosamente. Bom, vamos para o exercício 6. Dois pedaços de madeira, um com 80 centímetros e outro com 120 centímetros, devem ser cortados em pedaços de tamanhos iguais, para que seja montada a estrutura de um pequeno armário. A fim de que os pedaços de madeira possuam tamanho máximo, observem que esses tipos de problema, quando ele falar tamanho máximo possível, é MDC, maior divisor comum, tamanho máximo possível. Sem que haja desperdício, descubra qual deve ser o comprimento de cada pedaço. Então eu quero saber o MDC desses dois pedaços de madeira, 80 e 120. Vou fazer simultâneo, porque é o mais prático, os dois divididos por 2. 80 por 2, 40, 120 por 2, 60. 40 por 2, 20, 60 por 2, 30. 20 por 2, 10 e 30 por 2, 15. Ainda tem o número primo, então ainda tem o número par. Então continuo por 2 e vou repetir o 15. Sobrou 5 e 15, não vou para o 5, vou para o próximo primo. Quem que é o próximo primo? 3. 15 divididos por 3, vou repetir o 5, agora sim, o 5. 5 divididos por 5 sobra 1. Vou agora determinar, como eu quero o MDC, eu vou determinar quais foram os comuns. O 2, este 2, o próximo 2 e esse próximo 2. O quarto 2 não,
o 3 não e o 5 sim. O produto entre eles, 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 5, 40. O maior pedaço que deve ser cortado é 40 centímetros. Terá 40 centímetros. Tranquilo, pessoas? Para o exercício 7. Beca comprou fitas de diferentes tamanhos, 120 centímetros, 150 centímetros e 180 centímetros. Ela quer cortar as fitas de modo que todos os pedaços tenham comprimento igual e sejam o maior possível. Maior possível, pessoas, MDC, beleza? Então é MDC que a gente vai fazer. Só que observem que, diferente do exercício anterior, ele está perguntando quantos pedaços e não o tamanho do pedaço, certo? Então a gente vai ter que fazer um trabalho depois daquilo. Então vamos lá, vamos primeiro fazer, gente, o início é a mesma coisa, fatoração, decomposição simultânea, barra vertical, divido todo mundo por 2. 60, 75 e 90, tem um número par por 2 ainda. 30, 75 e 45, tem um número par. 15, 75 e 45, vou repetir. Vou para o próximo primo, que é o 3, 15 por 3 dá, 75 por 3 dá e 45 por 3 também dá. Ficando 5, 25 e 15, ainda dá para dividir por 3. 5, 25 e 5, agora é só dividir por 5. 1, 5, 1 e 5 para terminar nosso assunto. Depois que eu faço a fatoração simultânea, como eu quero o máximo divisor comum, eu vou verificar quais foram os comuns. O primeiro 2 sim, o segundo 2 não, o terceiro 2 não. O primeiro 3 sim, o segundo 3 não. O primeiro 5 sim, o segundo 5 não. O produto entre eles vai ser o MDC. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Se ele estivesse perguntando qual o tamanho do pedaço, acabaria o exercício aqui. 30 seria o nosso resultado. Mas ele não quer o tamanho. Qual é o tamanho? Ele não quer isso. O que ele está pedindo? Quantos pedaços? O que eu vou ter que fazer então, professor? Eu vou pegar cada pedaço, são 3 pedaços, eu vou pegar cada pedaço com seu respectivo tamanho e vou dividir pelo meu MDC. Então, eu vou fazer 120 divididos por 3, 150 divididos por 3 e 180 divididos por 3. 120 por 3 dá 4, 150 por 3 dá 5 e 180 por 3 dá 6. Feito isso, o que a gente faz? A gente soma esses tamanhos. 4 mais esses pedaços. 4 mais 5 mais 6. Quantos pedaços de mesmo tamanho nós vamos obter? 15. 15 pedaços. Mas também a gente pode fazer de uma outra maneira, tá? Eu poderia somar cada pedaço. Os pedaços são 120, 150 e 180. Somar todos os pedaços, 120 mais 150 mais 180, que é 450. E essa soma desse tamanho eu poderia dividir pelo meu MDC. 450 divididos por 30, o resultado será igual, ou de um jeito ou de outro. O final você decide como que você vai fazer. O início tem que ser o mesmo, preciso fazer a decomposição em números primos simultâneos. Beleza, pessoas? Então essa foi a nossa digníssima e maravilhosa aula de exercícios de MDC. Qualquer dúvida em algum exercício, dá uma voltada no vídeo, assista novamente e depois comente com o professor na aula. Um abraço, beijos, até a próxima.